Gente, Gente, que incrível. olha, Eu queria muito agradecer, Vitor, por esse filme, por essa obra, porque a gente fala tanto sobre representatividade, né? Tanto, sim, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, sobre essas produções que a gente vê de corpos reais. E esse filme é muito sensível e é total. muito lindo. Muito obrigada por isso. E a gente que é do audiovisual, né, que a gente já começa perguntando as coisas mais por trás das câmeras, né? Para começar a nossa conversa, eu queria saber como que foi o processo de construção do roteiro, assim. E como foi esse processo do filme, assim, desde o comecinho, como foi para começar tudo isso, assim? Assim, na verdade, o que pode o corpo, ele nasceu muito de uma vontade, assim, minha, né, tipo, de começar a ver corpos com deficiência em tela. E, só que eu tinha muito medo, assim, sabe, tipo, de contar uma história sobre mim, né, basicamente. Mas teve um momento ali que eu senti que era exatamente isso que eu precisava, sabe? Que era reforçar a ideia de que o meu corpo, que a minha história, ela vale a pena e é válido. Porque é justamente o contrário de tudo que eu escutei durante a minha vida toda, sabe? Tipo, de que meu corpo é inválido, que minha história é inválida, enfim. Então eu tomei muito pra mim, assim, isso, né? Tipo, fazer um filme sobre si, sabe? Tipo, ver um corpo com deficiência através de uma lente de um diretor com deficiência também, né? Porque eu assino a direção junto com o Márcio, que é o meu namorado, enfim, ele não é uma pessoa com deficiência, mas isso torna também as coisas muito mais profundas, né? Porque acho que falar sobre si é, é um processo doloroso também. E tendo o Márcio, isso foi muito legal, sabe? Ao mesmo tempo de ter esse meu olhar sobre o meu corpo, né? Uma pessoa com deficiência falando sobre si própria, e também ter essa outra pessoa que eu tenho uma relação que me conhece também, então o filme foi muito sobre isso. E o roteiro, ele nasceu muito de propostas, assim, sabe? Eu sabia algumas coisas que eu queria falar, então, no roteiro, o roteiro basicamente eram as performances, né? Então tinha a cena das cordas, tinha a cena do quadro, né, do Instituto de Artes, tinha a cena final. Então o roteiro foi todo montado a partir das performances, porque eu também tinha um desejo muito grande de me colocar enquanto Victor ator, né? Victor artista também, né? Enfim, performance. E então foi muito a partir disso, assim, o roteiro tinha essas cenas, tipo, bem estabelecidas, mas quando a gente foi gravar, a gente pôde experimentar muita coisa, sabe? Então a gente não ficou muito engessado no roteiro, assim, mas a gente já sabia que iam ter essas cenas, tipo, enfim, né, cenas das performances. E é muito incrível que, como você disse, né, trazer pessoas que você ama, pessoas que estão perto de você, torna não só esse processo mais leve, né, mas também como era uma insegurança perante o seu corpo, né, nessa situação, também torna isso mais confortável para você também, né, se sentir mais Uhum. seguro. E como que é abordar essas questões tão pessoais no filme, né, porque eu sinto que é um filme muito pessoal, que você conta várias, várias fases, várias partes de você. E como que foi para você? Teve uma preparação? Como que você Recebeu isso recebeu também, tudo né? isso? Sim. Sim. Sabe, sabe que isso é uma questão que, enfim, quando eu estava participando dos debates nos festivais que o filme participou, eu sempre falava, né, que eu acho que o filme, ele tem um quê muito pessoal, mas Uhum, eu fico muito vidrado, assim, com o quão universal ele também pode ser, né? uhum. Porque as pessoas, sempre que, enfim, porque o filme ele foi lançado na pandemia, então os feedbacks que eu recebi foram todos por internet, né? E as pessoas sempre me diziam, Victor, eu consegui me ver em muitos momentos no filme, sabe? E, e muitas pessoas que não têm deficiência. Então, o quanto também o filme ele acaba tocando nesses pontos universais, né? Porque quando a gente fala de corpo, né? Tipo, todo mundo tem um corpo, né? Então, o quanto também rola essas identificações, esses espelhamentos, tipo, em corpos, né? Tipo, falar sobre insegurança, enfim. Sim.
mas é nítido, né, que no caso da deficiência é algo além de insegurança, né? Existe uma opressão, existe uma estrutura, mas há também esses lugares de encontros, né? Há os lugares da diferença, de encontro. E assim, para mim foi muito. Óbvio, foi muito forte fazer esse filme, né? Eu digo que foi uma transformação assim na minha vida, porque tem muitas coisas que eu falei no filme que eu nunca tinha falado nem em voz alta para mim mesmo, sabe? Assim, tipo, né, principalmente ali Uhum. a parte que eu me emociono e tal. Porque é muito assim, sabe? Por mais que nossa, eu saiba, abre aspas, né? A gente sabe tudo sobre a gente, né? Mas Uhum. quando tu fala em voz alta o que tu pensa sobre ti mesmo, é um exercício que nos assusta, né? E eu fui pego muito de surpresa, assim, porque eu fiquei realmente assustado, assim. Tipo, nossa, como que isso saiu de mim, sabe? Tipo, por que eu faço isso comigo? Enfim, aí também tem questões mais, um pouco mais psicológicas, né? Tipo, de uma autoanálise, assim, tipo, de começar a pensar o porquê das coisas, né? Então foi muito nesse lugar, assim, de uma várias sessões de terapia num filme, sabe? Tipo, Total. Nossa, e uma coisa que você falou é muito real, né? Porque a gente nunca tem noção do quanto o nosso corpo pode espelhar outros corpos, né? E quando a Sim. gente fala do nosso corpo, a gente acha que tá falando uma coisa tão comum, né? Porque é o nosso dia a dia, é a nossa vivência, mas ver que espelha outras pessoas, sabe? Que isso traz tanta representatividade para todos os corpos dissidentes, né? Todos esses corpos que a sociedade não quer ver, né? Então, isso é muito incrível, saber Sim. que a gente consegue levar um pouco de representatividade com essa obra, né? Sim. E uma das coisas que você retrata no filme, né, além de muita representatividade, muita potência, você fala muito sobre seu processo em relação à sua sexualidade, né? Que a sua sim, sexualidade torna-se apagada a partir do momento que você é uma pessoa com deficiência na sociedade, que é totalmente capacitista e nega muita coisa sobre o seu corpo. E como que foi esse processo de você entender a sua sexualidade no meio de tudo isso, né? A gente sabe que, né, você enquanto homem gay com deficiência é uma coisa que muita coisa atravessa seu corpo que a comunidade gay que não tem deficiência prega e é totalmente capacitista e tudo aquilo que a gente sabe, né? E sim. como que foi esse processo com a sua sexualidade? É muito, assim, sempre que fala, enfim, sempre que a gente vai falar sobre, tipo, sobre a sexualidade, né, já é um tema hiper, tipo, tabu, assim, né, porque as pessoas já têm uma certa, enfim, uma certa dificuldade de falar sobre sexualidade, né, e aí quando tu coloca a questão de falar de sexualidade e pessoas com deficiência, parece que esse tabu, ele duplica, né, triplica, enfim. Então, falar sobre pessoas com deficiência que têm sexualidade é sempre muito nesse lugar de invadir esses imaginários, né? Tipo, é muito, assim, é muito raro, para não dizer quase nunca, né, que pessoas com deficiência ocupam um lugar, né, desse desejo sexual, né? Então, e sempre que eu vou falar disso, assim, eu digo, né, que a maior prova é que, né, o termo pessoa com deficiência é um termo historicamente muito recente, né? Antes, as pessoas com deficiência eram vistas enquanto deficientes, enquanto inválidos, então sequer eram pessoas, sabe? Tipo, não tinha uma humanidade. E não ter uma humanidade é também não ter uma possibilidade de ser um corpo potente, ser um corpo, tipo, desejante, e um corpo que deseja também, né? Então, falar sobre sexualidade é sempre nesse lugar, tipo, de invasão desse imaginário, sabe? Tipo, falar. Enfim, e daí também a gente já colide muito com a imagem mesmo, né? Do que a nossa sociedade vê enquanto o que é sexo, né? O que é uma performance sexual, como que tem que ser o sexo, né? Quais os jogos de poderes que estão no sexo. E aí tu vê um corpo com deficiência, enfim, que pode ser um corpo completamente, tipo, né, diferente ou completamente disforme,
né, disforme, é bom usar essa palavra, né, que é algo que é fora da forma, né, mas que forma é essa? Enfim, a gente pode falar sobre isso também. Mas quando a gente vê esses corpos, né, as pessoas têm sabe, tipo, tela azul, assim, tipo, né, e daí a gente um ponto sobre a sexualidade, que é uma coisa muito complexa disso, entendeu? Assim, que ao mesmo tempo esse corpo, né, que gera nojo, enfim, assim, eu já escutei muito, né, principalmente no meio gay, assim, tipo, que meu corpo gera nojo, gera, tipo, estranhamento. É um corpo que desperta uma curiosidade, né, que daí vem o fetichismo também, que é esse corpo que ao mesmo tempo eu não quero, mas, né, eu passo na rua e os olhos estão todos no meu corpo, né, o Victor tá andando diferente, abre aspas, a rua toda se vira para ver o Victor. Então é esse corpo que é estranho, que eu não quero, mas é um corpo que desperta uma curiosidade, né? Essa invasão que as pessoas acham que podem olhar para o meu corpo, a hora que querem, enfim, né, para corpos de pessoas, enfim, pessoas com deficiência, mas aqui a gente pode colocar, enfim, uma infinidade de corpos, tipo dissidentes, que as pessoas acham que têm permissão de olhar para os nossos corpos e apontarem e ficarem, né, parece que a gente, sei lá, que a gente é um ET, né, tipo aquela... Então, é muito complexo, né, falar de sexualidade, porque eu me senti muito nesse lugar, né, que é o lugar, ou é o do nojo, do tipo, não quero, meu Deus, como assim tu transa, como assim tu beija, né, até tem no filme, né, a frase que eu já Uhum. escutei, eu tenho aquela frase horrível, assim, eu já escutei, né, tipo, ninguém vai querer te beijar, sabe, ou é o outro lado, que é o fetiche, né? Que é a curiosidade. Que é, tá, Victor, mas como é que tu transa? Tipo, como assim, gente? Que pergunta bizarra como eu transo, sabe? Então é muito esses polos, né? Tipo, que ambos esses polos, tipo, tiram a humanidade da pessoa, né? Total. Sim. E E é muito louco a gente falar sobre isso, né? Porque a comunidade LGBTQIAP+, já é uma comunidade em vulnerabilidade, né? Mas existe tanto também esse capacitismo, assim como a gordofobia, como tantas outras coisas dentro do meio LGBT mesmo, né? sim. E até o meio gay mesmo, né? Os homens gays, eles são muito normativos, né? Sim, e impõe muito esse padrão, né? E uma coisa que eu confesso que eu nunca tinha visto um filme que retratasse, né, de uma pessoa com deficiência, realmente aquela pessoa real ali, né? Porque a gente vê muito falando, né, de mídias e TV e audiovisual, é uma coisa que eu vejo muito, ou aquela pessoa tratada de uma forma infantilizada, né? Uhum. Que é tipo tratada igual uma criança, né? Ou tratado literalmente dessa forma que você disse, né? De uma forma inválida ou de uma forma fetichizada, né? Tipo, aquele corpo que gera um questionamento, tipo, nossa, mas como aquela pessoa transa? Ou, tipo, de uma forma totalmente de uma conotação capacitista, né? E ainda mais E, quando a gente fala da grande mídia, né? sim, Quando a gente vê obras que falam sobre pessoas com deficiência, normalmente essas pessoas nem são com deficiência, né? E até mesmo por trás das câmeras, né? Tudo isso da pessoa estar ali também, de ser uma narrativa que traz essa narrativa num contexto certo, né? sim. Porque muitas coisas também, todo esse capacitismo estrutural vem da mídia que traz isso pra gente também, né? Eu não sei o que as pessoas têm de não botar a pessoa que é para poder atuar ali, sabe? Botar uma pessoa com deficiência para fazer o papel de uma pessoa com deficiência, botar uma pessoa trans para poder fazer o papel de uma pessoa trans. As pessoas, né? Eu não sei o que acontece. E uma coisa, né? Tipo, eu reconheço que o cinema, em muitas coisas, não ligado ao meu corpo, porque eu não sou uma pessoa com deficiência. E é uma coisa que eu tava pensando enquanto eu tava assistindo o seu filme que, né, eu fui no cinema minha vida inteira e eu nunca vi uma pessoa com deficiência indo ao cinema, por exemplo, né, sentada numa cadeira, ou até mesmo acessibilidade no cinema, sabe, para pessoas com deficiência. Uhum. E nas obras audiovisuais há muita falta, né, de acessibilidade para a população com deficiência, né? E como que. E qual a importância que você vê hoje em dia, não só de debater, mas de ter essa acessibilidade de fato nesses espaços, na TV, em cinema, em conteúdos para a internet, né, no YouTube. A gente sabe que em relação às redes sociais as pessoas estão, né, legendando e
o mínimo que as pessoas estão fazendo, né? Como que você vê a relevância dessa pauta hoje em dia, né? Assim, eu acho que existe, claro, né, a gente ainda vive numa cidade que tem uma pensamento, né, de que a acessibilidade é um favor, né? Uhum. Assim, né? Tipo, que nossa, então sei lá, tipo, enfim, isso eu vi muito durante a minha vida, assim, porque, enfim, tipo, tipo, quando eu ia, por exemplo, né, fazer alguma entrevista de emprego, e aí, sei lá, eu precisava, tipo, escrever alguma coisa, tipo, eu não tenho a escrita manual, né, com caneta, enfim, e daí eu falava, teria algum computador? Daí a pessoa fala, imagina, eu escrevo pra, tipo assim, é sempre nesse tom, tipo, de caridade, né? Parece que a pessoa é uma salvadora porque ela vai fazer um favor pra Sim. mim. Sendo que isso também, que a gente tem que falar, né? Que a arquitetura da nossa sociedade, ela é feita para que pessoas com deficiência sejam, tipo, pessoas que não possam ser autônomas, né? Se a gente tivesse uma arquitetura acessível, as pessoas com deficiência seriam autônomas, né? Que, enfim, é uma outra questão. Então, falar tipo, de acessibilidade, primeiro, a gente tem que partir, né, do ponto de que a acessibilidade não é um favor, é um direito básico, né, tipo, de comunicação, enfim, tipo, de vida social. E levar isso para a arte é muito importante, né? Porque, e eu falo isso porque eu, assim, quando eu comecei o meu caminho na arte, eu pensei que a arte seria um ambiente muito acolhedor, sabe? Tipo, a arte é linda, a arte é livre, não sei o que, e, tipo, e não foi o que eu encontrei, sabe? Tipo, tem muita gente, assim, muita gente escrota, tipo, muito capacitismo, enfim, né? E muita coisa. E falar, tipo, né? E lutar por acessibilidade na arte, tipo, é também lutar para que as pessoas com deficiência, né, se vejam enquanto pessoas como possibilidade, sabe? Eu acho que, além de acessibilidade, é também falar de possibilidade, né? Fugindo um pouco do assunto, eu digo, nossa, se eu tivesse, assim, tipo, eu fui um gay, né? Como falar, né? Eu fui uma bicha muito feliz, que fui criado pela minha avó, e eu via novelas com a minha avó, e eu dizia que eu queria ser ator. E o que eu escutei na minha vida de que eu nunca poderia ser ator, porque eu falo, Victor, tá vendo algum ator como tu na TV? Não existe, não tem como. Então, tipo, é muito sobre isso, né? Às vezes a gente fala, tipo, de representatividade e fica muito vazio, mas a representatividade tipo, é ter uma possibilidade, né? As pessoas se enxergarem enquanto possíveis. Tipo, eu enxergo meu corpo enquanto possível. Tipo, se aquela pessoa que é o homem está naquele lugar, eu também posso estar. Né? E como é horrível tu crescer, tipo, não te ver em nenhum lugar. Porque daí tu acha que tu não pertence a nenhum lugar. E que tu não pode chegar em nenhum lugar, né? Então, falar Sim. de acessibilidade, eu acho que vai muito de encontro com isso, sabe? Tipo assim, pessoas com deficiência indo ao cinema e percebendo que elas estão sendo contempladas, que elas podem fazer parte daquilo, né? Tipo, porque também não existe uma ideia muito errada também, que é essa ideia tipo, de inclusão, né? Mas eu falo, gente, se a gente está falando de inclusão, a gente automaticamente está dizendo que existe um lugar fora, mas não existe um lugar fora. Tipo, sabe? Tipo, não existe lugar fora. Tipo, fora de onde, sabe? Tipo, é muito cruel também. De, sabe? Tipo, e sem contar que a palavra inclusão também acaba conotando a ideia de que a pessoa sem deficiência tem o poder de incluir alguém. Então eu vou te incluir. Tipo, não, querida, eu não tô pedindo pra ser incluído, entendeu? Tipo assim, tipo, eu tô aqui, meu corpo tá aqui, o resto é tu aceitar, tipo, um beijo e tchau, sabe? Então, são muitas camadas, tipo, de acessibilidade que tem que ser debatidas, assim. Enfim, você pode me cortar porque eu acabo falando muito. É isso que a gente Imagina, quer. o seu lugar aqui é falar, entendeu? E uma coisa que você falou que tipo um fato real, assim, que também eu fiquei refletindo sobre as coisas que passaram pela minha vida, que eu vi na minha vida, é sobre essa autonomia da pessoa com deficiência, né? Que acessibilidade é sobre isso, é sobre dar autonomia
E não é sobre dar um favor. E uma Sim. coisa que eu fiquei pensando, que eu não sei se tem muito a ver também com o tema que a gente está falando, mas é sobre muito aquela escola que teve um projeto de escola para pessoas com deficiência, né? E eu lembro que na minha escola eu não via nenhuma pessoa com deficiência. E eu acho que é muito sobre isso que a gente tá literalmente excluindo essas pessoas, botando numa caixinha, né? Aí ninguém vai ver aquelas pessoas, ninguém vai, né, ter que lidar com essas pessoas, e é totalmente reforçando todo esse capacitismo que a gente tenta quebrar e desconstruir na nossa mente, de que a escola é um lugar sim para essas pessoas, e a escola tem que estar preparada para essas pessoas também, né? E a sociedade, ela tem essa mania, né? De achar Sim. que é um favor ser uma Que é um pessoa favor. que busca uma equidade, Sim. né? Ser uma pessoa que faz o mínimo. A gente tem essa mania de, né? Ah, eu não sei lidar com isso, como que eu faço? Eu excluo. Né, o que eu faço? Eu coloco a pessoa com deficiência em um outro lugar, eu simplesmente não falo sobre pessoas LGBTQIA+, eu simplesmente coloco a pessoa preta ali naquele lugar Sim. que ela sempre esteve. Então, a gente precisa realmente mudar esses lugares, né? A gente precisa começar a ver essas pessoas em lugares que elas nunca puderam estar, né? Exato. E falando sobre mudança, e a gente, né, eu fico feliz também hoje em dia que a gente que é da internet, que veio da internet, que faz conteúdo para a internet, a gente vê bastante pessoas fazendo conteúdo para sua própria sigla, ou para o seu próprio nicho, ou até mesmo falando sobre si mesmo, né? Porque a gente precisa falar sobre a gente precisa contar nossas próprias histórias, né? Isso é uma coisa que eu vejo que você faz muito no seu perfil do Instagram também, que eu já vi muita gente compartilhando no meu feed também. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz, porque eu fico feliz quando outras pautas que fogem da minha realidade, né, que a gente tá ali acostumado só a falar sobre a pauta trans, né, porque nós somos duas pessoas trans e a gente fica acostumado, né, tipo, a só falar ali da nossa bolha e não vamos falar sobre outra coisa. E eu fico feliz quando no meu feed aparece outras pautas e outros corpos também. E, né, hoje em dia tem bastante perfis falando sobre isso, falando não só sobre pessoas com deficiência, mas falando sobre pessoas pretas com deficiência, falando sobre toda essa interseccionalidade, né? E quando a gente fala sobre fazer essa mudança, qual seria para você a primeira coisa, assim, que a gente precisaria fazer para poder iniciar uma grande mudança para a população com deficiência? Uhum. Não, acho que essas duas questões que tu falou, acho que elas se complementam, assim, porque, enfim, né, pessoas com deficiência são muito diversas, né? Tipo, a gente fala pessoas com deficiência, existem pessoas brancas com deficiência, pessoas pretas com deficiência, existem pessoas trans com deficiência, enfim, tipo, existem muitos recortes, né, dentro disso. E assim, essas pessoas sempre existiram, né? Tipo, assim, não é que nem esses dias eu li um comentário no Instagram, tipo, ai, tem que ter paciência, porque o capacitismo comparado às outras opressões é algo muito novo. Aí eu peguei e respondi, eu falei, querida, é algo muito novo para ti, porque eu sei o que é capacitismo desde o dia que eu nasci, sabe? Então, assim, é muito importante a gente falar, tipo, dessas pessoas que são diversas, né? Tipo, existem muitas pessoas com deficiência que têm muitas dores e, enfim, muitos recortes, sabe? E falar sobre isso também é o quanto é rico falar sobre isso, que é mostrar o quanto nossos corpos são potentes, sabe? Tipo, o quanto a gente tem, tipo, dores, mas a gente tem potências, a gente tem escolhas, a gente pode falar não, que é muito importante, né? Eu até hoje estava falando sobre isso no meu Instagram, né? O poder que é falar não, né? Tipo, pessoas que vêm de uma minoria, tipo, a gente poder falar não, porque a gente é Sim. acostumado sempre a ter que aceitar tudo, dizer sim, 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 amém, amém, amém. Não, eu não quero, não quero porque eu não quero, e é isso, se tu não gostou, sabe? É muito isso, assim. E olha só, eu fiquei falando, e eu me perdi da tua pergunta. Não, mas tipo, tá num papo super incrível, assim. E essa questão que você falou de falar não é uma coisa que a gente gera até uma culpa reversa pra gente também, né? Sim. Que esse não, tipo, as pessoas voltam pra gente e, tipo, a gente sente uma culpa que não é nossa. Uhum. Sabe? Que é uma pressão que, tipo, vem a deles ali,
do homem cis branco, sem deficiência, ali, totalmente padrão da sociedade. Então, é essa culpa que a gente tem que tirar da gente. E é difícil, é uma coisa que não é fácil. E eu acho que tá tudo bem também, esses processos da nossa vida, né? Sim. Que faz parte da nossa construção e do nosso corpo. E esses processos existem, né? E a Sim. gente tem que respeitar eles e saber que tá tudo bem. Porque a gente já é muito bom, é uma coisa que a gente vive falando com os nossos amigos, assim, que a gente já é muito bom de se colocar nesse lugar de educar as pessoas, né? De tentar ir lá e educar, e porque também a gente não é obrigados, né? Não é nossa obrigação. A pessoa com deficiência não tem que falar sobre isso, a pessoa trans ela não tem que falar só sobre isso. Então a gente já tá nesse lugar de tentar fazer essa mudança pela gente, né? Que nem sempre também a pessoa que escuta a gente quer mudar. Exato. Que também é uma coisa bem difícil, né? Sim, e é uma coisa que reforça cada vez mais que a gente precisa falar sobre isso, né? Que não só a gente que se coloca nesse lugar de educar, né? Que você é a gente que produz conteúdo falando sobre as nossas pautas, é uma coisa que a gente se coloca nesse lugar não só de ensinar, obviamente, quando a gente quer, e esse poder do não também, que a gente tem o poder de escolher de falar, não quero explicar agora e tá tudo bem, né? Mas é uma coisa que a gente precisa falar sobre isso cada vez mais, né? E quanto mais a gente fala e dissemina conhecimento, e não só a gente que somos pessoas sem deficiência, a gente precisa também repassar esse conhecimento para as outras pessoas também, né? E questionar quantas pessoas com deficiência tem nesses espaços, se esse espaço tem acessibilidade, que é o mínimo, para as pessoas com deficiência, que o mínimo não é apenas uma rampa ali para uma pessoa que usa uma cadeira de roda subir, não é sobre isso, né? Que é o mínimo, mas é questionar todo o sistema que a gente vive, né? Todo lugar que a gente ocupa. Porque quando a gente está falando sobre diversidade, a gente está literalmente falando sobre diversidade. É exatamente isso que você falou, sabe? Que uma pessoa com deficiência, ela pode ser preta, ela pode ser trans, ela pode ser o que ela quiser e várias coisas, porque, né, nossos corpos carregam muita coisa. Então, porque é uma coisa que a gente... nunca é só uma coisa, né? Sim. É um combo de coisas que fazem com que essa opressão cada vez fique mais forte, né? Sim. Então, a gente também precisa ver essa interseccionalidade desses corpos, né? Total. Porque eu acho que a sociedade ela tem mania de pegar um corpo dissidente e achar que aquele corpo é o exemplo para todo corpo, né? Então, você é o exemplo para toda pessoa com deficiência, sendo que não, esses corpos são tão plurais, né? Sim. E agora a gente tá chegando Eu queria saber uma coisa. Ah, então pode perguntar. Eu queria muito que você contasse pra gente um pouquinho de como foi esse processo de você começar com esse trabalho na internet. Como surgiu, porque é um trabalho muito difícil, né? Trabalhar com a internet é difícil, a gente sabe. Só que você estava falando antes, que eu acho muito legal de complementar, que é também o quanto é violento também quando as pessoas nos colocam nesses lugares, né? Tipo, como se, enfim, né? Como se, enfim, a nossa vivência fosse reduzida àquilo, né? Então, sei lá, tipo, eu sou o Victor, eu sou aquele menino que fala sobre ser deficiente, né? Como, enfim, tipo, já escutei muito, assim. Então, é muito isso, assim, que a gente não é reduzido, tipo, né, abre aspas, aquilo que a gente fala, sabe? A gente pode falar de mais coisas, porque nós somos mais coisas, né? Enfim. E, assim, fazer o meu trabalho na internet foi uma coisa muito aleatória, assim. Foi, tipo, basicamente, ano passado, enfim, tipo, eu tô no meio do cinema, vai fazer 5 anos, e, enfim, tipo, eu sempre sonhei muito, assim, em conseguir, enfim, tipo, enfim, tipo, a gente é do cinema, tipo, eu sempre quis muito, tipo, entrar num festival com filme meu, sabe? Mas, tipo, essa questão de entrar num festival com filme meu tinha algo muito maior, sabe? Não era uma questão meramente, tipo, profissional. De, tipo, quero ser reconhecido. Era porque eu já frequentava festivais de cinema e eu nunca via corpos com deficiência. E, assim, isso enfim, acho que, tipo, enfim, só quem tem um corpo de estudante sabe qual é o peso disso, que é tu tá em muitos eventos, e, tipo, tu nunca vê ninguém igual a ti. Tipo, ninguém, sabe? E, tipo, e sempre que tu vai tentar falar
sobre isso ter silenciado, sabe? Eu sempre tinha muito isso no cinema, assim. Tipo, tava tendo um debate sobre feminismo, enfim, sobre, tipo, mulheres na câmera. Tipo, debates super importantes. Só que sempre que eu tentava trazer essa pauta, pessoas com deficiência, eu era silenciado, porque eu era o único da sala. Tipo, o único, sabe? Então, tinha muito esse lugar, assim, que eu queria estar num festival, porque tinha muito esse lugar da raiva, sabe? Tipo, de ter sido oprimido. E aí, quando veio o festival, eu consegui, depois de 4 anos me ralando muito, veio a pandemia. E não ia ter nenhum festival presencial, né? Que era justamente esse lugar, tipo, né, do corpo presente, do corpo físico naquele lugar que, sabe? E, bom, meu mundo caiu, assim, eu desabei e tal. E aí eu fiquei muito mal por uns meses. E aí o Instagram surgiu do nada, assim. E eu falei, hoje eu vou postar um vídeo. Do nada. E foi uma válvula de escape que começou a dar certo. E eu meio que, sabe, tipo, quando tá muito mal e tem uma válvula de escape que faz tu não pensar naquilo, o Instagram ocupou esse lugar, assim. Só que aí as coisas começaram a crescer, começou a virar um trabalho. E aí, cara, sou eu hoje, em 2021, tendo um burnout. Mas foi muito assim, sabe, que surgiu, tipo, foi algo muito do nada, que virou, enfim, né, virou um trabalho. Eu sou muito grato por isso, tenho, tipo, muito orgulho, assim, na minha trajetória, mas eu tô muito nesse processo ainda de conseguir me entender, sabe? Porque, assim, eu costumo, assim, sempre que eu falo da internet, eu digo, né, que eu era a pessoa que sei lá, eu postava um stories por semana, sabe? E agora eu tenho que postar, tipo, 8 por dia. É algo que eu não consigo entender. Então eu tô muito nesse lugar ainda, tipo, de me entender qual é o meu lugar, qual é o meu limite, né? Tipo, eu saber dizer não também. Tipo, não, eu não tô a fim de fazer conteúdo. Não, hoje eu tô mal, eu não vou aparecer. Então é muito esse lugar, assim. Então, enfim, que a internet é maravilhosa e é horrível, tudo ao mesmo tempo. Total, total. Nossa, isso que você falou é muito real. O trabalho, a maioria das vezes que a gente conversa com pessoas que trabalham com a internet, as pessoas falam que realmente surgiu assim. Com a gente também foi uma coisa muito do nada. Por que a gente não faz isso? E aí acaba acontecendo, e é um lugar também que pode ser muito tóxico. Né? Essa questão de você estar sempre tendo que estar ali, sempre estar bem, né? Sempre estar feliz. Você nunca pode demonstrar que tá mal. Isso é uma coisa muito tóxica que a gente precisa desconstruir completamente, né? E eu acho que ainda mais para os nossos corpos, né? E você encontrou muita resistência, assim, muito hater, muito essa questão com o Instagram? Assim, tipo, no início foi hiper de boa, assim, sabe? Tipo, eram pessoas bem queridas e tal. E, assim, os haters que eu tive, tipo, ao longo, assim, era muito mais por uma questão política, assim. Sempre que eu me manifestava, enfim, né, tipo, contra isso que tem no Brasil, que não é um governo, né? Enfim, essa coisa que tá lá, enfim, sempre que eu me manifesto contra isso, tipo, surge. Parece que surge, sei lá da onde, sabe? Então, assim, tipo, o meu hate foi muito mais a partir dessa questão política do que falar sobre capacitismo, assim. Sabe? Tipo, falar de capacitismo, sabe? Eu tive muito pouco, assim, tipo, de pessoas falando. Ai, Victor, você aprende a falar direito, depois você vem fazer vídeo. Mas foi muito pontual. Assim, tipo, eu tive um privilégio, enfim, de não ter muito nesse sentido, sabe? Os meus hate foram mais por falar mal do Bolsonaro. Não, Que normal do dia a dia, né? Que já virou um hobby nosso, né? Que falar mal do Bolsonaro aqui. A gente já acorda falando que odeia o Bolsonaro. Não, assim, não, isso até ontem, né? Eu tava falando com o Márcio, né? Eu falei assim, Márcio, olha, uma pessoa me odiar porque eu odeio o Bolsonaro é um elogio, entendeu? Obrigada, eu tô no caminho certo, isso, então. A gente tá aqui. E, amigo, a gente tá estourando o nosso tempo já.
a gente queria muito agradecer, primeiramente, agradecer o seu trabalho, A sua agradecer a existência. sua existência, agradecer você estar aqui com a gente estando, na medida do possível, bem, né, em meio a todo esse caos, Eu acho que esse tipo mas, de conversa, tanto pra gente quanto para as sim, pessoas que estão assistindo, dá um pouquinho de esperança, né, em tudo isso que a gente sim. está vivendo. E a gente sabe que a gente não tá doidos, que a gente não é as únicas pessoas a pensar dessa forma e querer um pouquinho de mudança nesse mundo, né? E tá tudo bem a gente pirar um pouquinho às vezes, porque, né, a gente é ser humano e tamo aí. E a gente se coloca totalmente nesse lugar de que qualquer coisa que você precisar, você pode chamar a gente enquanto Transceda, a gente enquanto Selvageria, a gente tá aqui porque você precisar, tá bom? Que essa rede de apoio, a gente tá aqui para se fortalecer nesse momento, não só nesse momento, mas qualquer hora que você precisar, a gente tá aqui. E agradecer pela sua obra, agradecer que você continue cada vez mais produzindo, porque o seu conteúdo é incrível e é muito potente, muitas pessoas precisam, né? E é uma, não só aquilo que você disse que é uma válvula de escape pra gente, né? Tá ali bem todo dia, mas a gente sabe que é uma coisa muito maior e a gente precisa disso. Muito obrigada mesmo. A gente, eu que agradeço, ficou até sem jeito, assim, foi, tipo, muito potente, assim, eu acho, tipo, a gente ter esses encontros no meio disso que a gente tá vivendo, né, e é sempre um respiro, né, parece que nos dá um fôlego a mais para seguir, assim, e eu comecei a seguir vocês, que eu ainda não seguia, e agora vamos ficar mais conectados, então, e, estou muito feliz, gente, nossa, de verdade, assim. Ai, eu Ai, amo. Vamos sim, vamos ficar trocando mensagem, entendeu? A vamos lá. gente tá aqui. Qualquer coisa pode chamar a gente. Muito obrigada de verdade. E eu espero que esse filme rode muito mais, cada vez Vai mais, que a rodar. gente consiga fazer as pessoas terem um pouquinho de senso, né? Né? E pode divulgar suas redes sociais aqui, vamos, né, divulgar, enaltecer a lenda, entendeu? Bora aí fazer o teu merchan. Ai, gente, obrigado. Para quem, enfim, quiser me seguir ou me mandar alguma mensagem, é @Victor de Marco no Instagram. E é isso, é a única rede que eu tenho, já me dá muito trabalho. As pessoas falam, ai, Victor, tu usa Twitter, tu usa TikTok. Eu falo, gente, eu surto usando o Instagram. Se eu for usar outras coisas, eu não estaria nem aqui, eu acho. Nossa, total. É sobre isso, né? Muito obrigada, amiga, de verdade. E, gente, não saiam daí que hoje a noite tá só começando. Esse papo com o Vitor foi incrível. E não deixem de seguir ele também, que ele faz um conteúdo incrível no Instagram. E já já, você piscou, dá tempo só de você ir no banheiro, voltar, beber uma água e a gente vai ter uma performance incrível com a criatura, queridos. Então já se prepara aí, já pega teu copo d'água e vem com Exatamente. a gente. E aí? Dá pra ouvir a gente? Tamo aí, tamo aqui, produção. Eu acho que não tá dando pra te ouvir. A gente não tá te ouvindo, produção. Pronto, agora foi, produção. Agora foi. Não se preocupem, gente. A pessoa que cometeu esse erro está demitida. Não se preocupem, não vai acontecer de novo. A gente vai ter que descontar do Olerite. E aí, gente, boa amiga, noite. como você tá? Eu tô bem, graças a Deus. E vocês, como estão? Oi, pessoal que tá assistindo. Oi, Fluindo Libras. Olá a todos. Como estamos? Estamos bem, na medida do possível. Para só a gente iniciar aqui o nosso papo, a gente vai pedir para você se apresentar. E aí já já vai rolar a performance babadeira aí, né? Beleza. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui na Web Selvageria. Para quem não me conhece, o meu nome é Criatura, sou drag queer, sou caiçara, mas tive um tempo em São Paulo. E aí, quando voltei, na minha primeira performance foi na Selvageria, que aconteceu há uma costinha atrás, numa outra realidade, quando as pessoas andavam sem máscaras na rua. E desde então sou artista residente da Selvageria e graças à Selvageria, esse pontapé, a minha arte foi se desenvolvendo, fui
desenvolvendo mais habilidades artísticas, como música, aperfeiçoei a maquiagem e comecei a levantar pautas, né, com relação à comunidade LGBTQ, principalmente as pessoas não binárias, e também sobre estética drag, né, o visual drag, que às vezes tem alguns padrões que massacram as pessoas, e como isso está relacionado com as questões de opressão de gênero, né, gente? Que drag está 100% ligada à expressão de gênero, a toda essa não conformidade de gênero. E recentemente estou com um trabalho chamado Retina, e é um álbum de 7 músicas que foi um sucesso. Graças também a esse álbum eu pude me conectar com mais pessoas, mais artistas independentes. A meu maior, acho que a melhor parte do meu trabalho, né, gente, ser artista, é estar com artistas independentes, estar aqui também com a Web Selvageria, que é um lugar de integridade artística LGBT, é um lugar que me deu oportunidade, que me deu a oportunidade de conhecer outras artistas incríveis, outras pessoas incríveis, inclusive o Transceda, eu conheci por meio da Web Selvageria também, os primeiros contatos, e tantos outros artistas incríveis que estão aqui. E é isso, pessoal. Hoje eu preparei 2 performances para vocês e eu espero que vocês gostem. Ai, tudo. Não, estamos ansiosíssimos e eu acho que a produção pode soltar essa performance, né? Eu acho que pode. Vai, produção. Gente, tivemos problemas técnicos. Não, a gente sabe que quem sabe faz ao vivo, né? E rolou E o ao vivo é Brasil, isso, gente. E rolou. Gente, eu acho que O deu algum que problema, rolou, então vamos gente? enrolando enquanto isso. Vamos aqui batendo um papo, entendeu? Porque vocês sabem que o ao vivo a gente vai. Enquanto dá problema, a gente conversa, né? Vamos bater aquele papo, a gente vai adiantando papo. E Vamos adiantando. acho que foi. A produção falou que foi, aqui no meu ponto. Então tá bom. Então vamos ver, produção. Só aí o bagulho. Manda aí, produção.
Gente, o que rolou? O que foi A isso? gente sabe que não foi leve, foi pesado agora, já para começar rasgando, entendeu? E para a gente começar a nossa conversa, né, para dar aquela respirada para o pessoal respirar um pouco, porque não foi leve, entendeu? Como que foi que você já tinha falado no comecinho pra gente, né, sobre a sua história enquanto drag, mas como que foi no começo, desde a construção da sua drag, né, de você descobrir a sua identidade, de você descobrir essa sua persona de fato. E eu acho que toda essa evolução, né, conforme o tempo, porque só quem acompanha sabe, né? Só quem viveu sabe, né? Que rola várias mudanças, né? No meio de tudo isso, rola várias evoluções, a gente transcende, né? Então conta um pouquinho pra gente. Sim, com o maior prazer, gente. Eu adoro dividir a minha história, principalmente se for para inspirar outras pessoas, né? E eu fico feliz porque a Web Selvageria é esse lugar mesmo de troca, de integração artística também e também de vida, né? A gente conhece outras histórias como, né, o filme que a gente assistiu agora, que foi incrível. E, e o Vitor falou uma coisa que mexeu muito comigo, que foi sobre a questão sobre os processos às vezes serem muito, muito íntimos. E quando ele comentou que ele sempre pensou sobre um assunto, mas assim que ele verbalizou aquilo, trouxe esse impacto, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com a minha drag, assim, eram pensamentos, eram formas que eu me via, formas que eu via as coisas, e o que eu achava realmente bonito, mas eu nunca tinha parado para, de fato, materializar, instrumentalizar, tornar real todas aquelas ideias e pensamentos. E aí minha drag veio nisso. Também num momento muito íntimo, né? Porque eu acho que a arte é muito íntima, né? Atravessando um divórcio muito complicado, onde eu já me entendia como uma pessoa trans, mas tinha um relacionamento com um homem cis, gay. Então isso me trouxe muitas dificuldades, né, com relação a relacionamento e tudo mais, toda essa carga emocional, plus a parte social, né, gente? Porque como Vênus falou anteriormente, sobre a internet é um lugar que você não pode mostrar fragilidade, senão você perde seu engajamento, as pessoas não querem ouvir o que você está falando. E a proposta da minha drag é exatamente o oposto, sabe? Eu prefiro ter lugares seguros, inclusive eu tenho um servidor no Discord, no meu Twitter e tal, eu sempre tento manter contato com pessoas que estão verdadeiramente, pessoas que são da parte mogai, né, entre aspas, né, da comunidade LGBT, mas que fazem parte da comunidade LGBT, mas essas identidades menores, que são muito marginalizadas, e criar mesmo esse ambiente para poder falar sobre sentimentos e tudo mais. Então, isso é um reflexo de onde eu comecei, porque eu comecei no meio desse divórcio, comecei a brincar com pincéis e tudo, porque eu me sentia, às vezes, travada, bloqueada criativamente. Né? Já tinha mexido com maquiagem antes, mas por conta do meu daltonismo eu abandonei, porque eu sofri alguns insultos, tipo, eu sofri alguns constrangimentos de outras drag queens na época, isso faz um tempão, gente. Eu falo sobre isso no meu podcast, inclusive, se vocês quiserem ouvir, CriaCast, tem no Spotify e também nas outras plataformas de stream de podcast, eu conto com mais detalhes dessa história. Mas aí, enfim, depois desse momento sensível, a Selvageria me chamou, né? A Diez me chamou, que é uma artista incrível também,
que me agregou muito, assim, logo nesse começo, ela foi a primeira pessoa assim, que falou, vi seu Instagram, vi suas fotos, eu nunca tinha feito uma performance drag. E aí ela falou, olha, eu vi suas fotos, eu amei seu Instagram, vi as cores, suas makes, quero que você venha fazer uma performance. E aí eu falei, claro, com certeza! E tipo, eu nem sabia o que eu ia fazer, porque eu nunca tinha feito performance antes, eu só me maquiava e ficava em casa, assim, uma coisa, né, que tem até um termo em inglês para isso, que se chama drag room, que é tipo drag de quarto, né? Drag queen de quarto, que foi onde eu nasci, que é drag queen de quarto. E aí ela foi a primeira pessoa que me chamou para sair do quarto. E aí nessa primeira selvageria eu conheci artistas incríveis que estão fazendo arte até hoje. Alguns nomes, acho que mais populares aqui da Baixada é o Robson Maritano, né, que tem uma banda, e a Maria Sil também, que conheci lá. Eu também lembro da Divina Taba e de vários artistas que eu conheci, inclusive a Sag The Clown, que fez essa performance comigo, aí que passou, Era Morades. É uma artista de pirofagia incrível, e para a gente ter a mesma estética, a gente compartilha muito a nossa arte, a gente sempre se ajuda. Eu tenho vários visuais que eu coloco ela, a Sag The Clown, porque ela é simplesmente perfeita, também é uma drag queen muito maravilhosa, e por ela ser a Fab, as abordagens que ela faz parte dela é bem diferente da minha, e complementam, e traz toda essa questão da arte selvagem, da arte por instinto, porque a maioria dos artistas que eu ando, que eu trabalho junto, a gente é autodidata, a gente é independente, então é uma coisa meio que por instinto, e eu acho que isso casou, eu acho que foi isso que me uniu, assim, dessa forma tão poderosa com a selvageria. Foi justamente essa parte selvagem em mim, sabe? Essa arte que veio para fora e que hoje eu posso estar aqui e que eu compartilho de tantas ideias, de tantos pensamentos. Tipo, às vezes em 2 minutos de clipe você já ouviu tanta coisa e você nem percebeu, mas, tipo, essa é a forma que eu passo as minhas mensagens, sabe? Ai, que incrível, muito incrível ouvir isso, muito incrível saber, né, como a gente tinha falado com o Vitor, que nesse momento todo a gente consegue ter essas trocas. Sim. E a gente consegue se identificar, né, porque foram modos artísticos tão diferentes, mas tão complementares, que a gente consegue sentir ali uma identificação. E eu queria muito saber de você, nesse processo aí de construção da sua drag, como que foi esse processo atrelado à sua identidade de gênero, né? Como que foi esse processo de descobrir a sua não-binariedade e de descobrir essa drag, essa outra pessoa que tem dentro de você? Foi muito curioso, porque meu primeiro contato com drag foi com um estilo de drag mais convencional. Para quem gosta de drag, já saiu, já foi na balada, já pôde ter percebido que existem várias vertentes de drag, né, as vertentes estéticas, nós digamos, né, porque todas vêm da cultura do ballroom e tudo mais, mas na questão de estética, né, que tem umas que já tem um aspecto mais que elas chamam de femme queen, né, que são queens que exageram na figura feminina, né, nas figuras femininas, ditas como femininas, no caso, né, e tem as outras drags que são as estranhas, tem as drag monstro, tem drag de concurso, então são várias vertentes de um tipo de arte, né, assim como a música, que tem a música ela é uma arte, mas tem os gêneros e os subgêneros de músicas, os ritmos, e tem toda uma história por trás de cada um. Então, a arte drag também tem essa profundidade, né, essa vasta variedade de manifestações. E eu comecei com essa coisa mais femme queen, eu fazia uma coisa de Amy Winehouse, e eu lembro de começar a me sentir confortável, né, com a imagem do meu rosto maquiado no espelho. Eu acho que uma das primeiras coisas, assim, que foi uma coisa que eu falei, poxa, eu queria que as pessoas me vissem mais assim, eu gostaria de me apresentar mais dessa forma, né? Drag e gênero tá muito atrelado, como eu falei no começo, e muitas drags cobrem transgênero, travestigêneros através da arte drag. Então eu fui meio que impulsionada para essa realidade. Era algo que talvez tivesse sido abafada, né, por conta da minha história. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu já falei diversas vezes sobre a cura gay, sobre um processo de lobotomização que eu passei para ter a minha sexualidade corrigida, né, e minha identidade de gênero. Eu acredito
que isso abafou alguns processos. Mas a arte drag conseguiu curar tudo isso e me colocar de volta onde eu deveria estar. Eu sinto assim. E no começo, quando eu tive essa pausa, né, de drag por conta dessa questão com o daltonismo e tudo, eu lembro de, às vezes, ainda ficar pensando nas bijuterias e tudo mais. E aí, acho que a primeira coisa que fez eu perceber eu ser uma pessoa transgênero foi a questão da expressão de gênero. De como eu gostaria de me expressar, de como eu gostaria de ser vista, de como eu gostaria que as pessoas, através dos artifícios que a própria sociedade inventou, eu gostaria de usar eles para me expressar da forma que eu quero. Então, eu queria usar essa feminilidade que me foi negada, mas eu não queria estar alinhada ao feminino, eu não queria ser vista como uma pessoa transfeminina. Então, foi essa questão de expressão de gênero e arte drag, expressão de tudo, foi o pontapé. E aí, com o passar do tempo, em paralelo com essa relação que eu comentei, que foi quando eu comecei a me aprofundar novamente na drag Club Kid, que é a drag que eu faço hoje, foi quando eu comecei a me engajar mais com a comunidade não binária, pessoas transgênero, pessoas transgênero não binárias, no caso, mas pessoas a gênero, e pessoas que eram transgêneros fluídas, pessoas que eram transgêneros alinhadas ao neutro, pessoas que eram transgêneros alinhadas ao feminino, e aí toda uma variedade de organismo mesmo, de pessoas orgânicas, de seres humanos que entendiam as coisas, entendiam os lugares, as expressões, e conseguiam captar. E também consegui conhecer muitas pessoas neuroatípicas que me ensinaram muito sobre a questão e pessoas também que têm um grau de autismo, têm uma sensibilidade maior para a questão sonora, que foi tipo pessoas que identifiquei também, que eu percebi que estão bastante nas minhas músicas, mais pessoas percebiam isso, então foi de uma vez só, assim, sabe, pessoas mesmo, mas a internet é requisito, principalmente para pessoas trans, eu acredito, porque nem sempre você consegue ver pessoas trans na rua, no bairro que você mora, mas na internet você pode entrar num fandom de algum artista que você gosta, que é trans, e você seguir as pessoas em comum e começar a interagir. Digo que, paralelamente, a questão de me entender uma artista, de me entender uma pessoa transgênero e de me entender artista independente, né, que também é um processo que existe um ideal de artista, né, e quando você não entra naquilo, fica aquele baque. E também foi o que eu senti com relação à comunidade trans. Existe um ideal de pessoa trans, né, existe um parâmetro, um visual muito marcante e que tudo bem você ter uma tal da passabilidade, né? Passabilidade, para quem não sabe, é um termo muito comum na comunidade trans, onde pessoas passáveis são pessoas trans que têm muitas semelhanças estéticas com pessoas cisgênero. No caso, mulheres cisgênero e homens cisgêneros. Então, pessoas trans que chegam muito perto desses padrões são pessoas passáveis. Então, tudo bem você ser passável, contanto que você entenda que isso não é uma exceção, né? Ainda mais com questão também de hormonização, né? Que foi uma questão que eu achei que eu ia nunca ser vista como trans enquanto eu não me hormonizasse, não fizesse processos estéticos, processos cirúrgicos. E eu conheci uma artista chamada Sophie, que ela não é do Brasil, mas ela fez uma música muito sintética, com muitas texturas, falando justamente sobre isso, sobre depressão, de cirurgia, de processos cirúrgicos em pessoas trans, tanto para silicone quanto para correção disso, daquilo, e que é tudo bem se você quiser fazer, tá, gata? Se você tem o seu dinheiro, você quer fazer, você faça mesmo e poste a foto e me marque. Mas não é uma regra, não é porque às vezes uma pessoa não tem acesso ou não quer fazer processo cirúrgico, quer dizer que ela é menos... E aí, tipo, informações me abraçaram uma vez, assim, a estética da drag, da questão da expressão de gênero, e as pessoas e uma comunidade, e essa coisa de perceber que existem até mesmo padrões de pessoas trans, e existem pessoas que estão dentro da comunidade e que oprimem grupos menores dentro dessa comunidade, que oprimem grupos menores, e tem até o núcleo da Terra, e é horrível isso.
É muito. Eu amei o que você falou, porque é muito real. E ainda mais hoje em dia, né? Que se você tá ligado aí na internet, você tá vendo o ódio destilado a pessoas não binárias, né? Até mesmo dentro da própria comunidade trans, como a gente teve o caso do Antra, relatando que pessoas não binárias não são pessoas trans. Então, né? Muitas coisas problemáticas, e é muito incrível. A gente vive falando muito sobre isso, que ter esse círculo de apoio trans é muito importante, mas ter esse círculo de apoio com outras pessoas não binárias, né? Nós também somos pessoas não binárias, então é tipo super assim incrível a gente conseguir se ver, por mais que somos pessoas diferentes, né? Porque não somos iguais. É muito incrível a gente conseguir se espelhar, sabe? Saber que não, a gente não tá doido, entendeu? Que não, isso não é uma coisa da nossa cabeça, como muitas pessoas tentam fazer a gente entender, né? E eu fico feliz que essa noite tá cheia de representatividade aqui também. E não só representatividade não binária, mas representatividade de pessoas reais, né? De pessoas de fato. A gente que faz o trabalho independente, que tá ali no corre, né, sono todo dia. Então, é uma coisa que eu acho muito incrível. Eu acho que traz um exemplo real, né? Não é uma coisa idealizada, não é uma coisa fantasiada, não é uma coisa que a gente criou. E como esse processo, né, da gente, nós que somos pessoas não binárias, da gente se entender totalmente diferente de uma pessoa transbinária, né? Porque há muitos outros processos, né? Eu acho que exatamente por isso, por essa invalidação, né, dessa identidade, e aí a gente acaba se achando em outros lugares completamente diferentes, como você se achou na arte drag, e como cada um tem o seu processo tão particular, né? E como a gente precisa começar a falar mais sobre, né? Como a gente precisa citar a nossa existência para que outras pessoas também se sintam representadas e saibam que, tipo, o que ela tá sentindo não é errado, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem esses processos, e tá tudo bem a gente sentir cada dor que a gente tá sentindo, sabe? Mas a gente esteja ciente que esse problema não é nosso. Esse problema foi criado por todo um sistema cisgênero que impõe sobre o nosso corpo, né? E que a verdade existe e é válida, sim. A gente tá aqui mostrando que isso é real, que a gente existe, e a gente tá cada vez resistindo aqui, produzindo e não deixando de produzir nunca, né? E somos pessoas trans. Se quiser, eu mostro até minha carteirinha. Até a carteirinha. Travou? Anitta? Exatamente. A carteirinha. Eu tenho até o broche de pessoa trans. Não, tem que mostrar tudo, porque, né? Som. Já sabe. Alô, som. Testando. Eu acho que deu uma travada aqui. Deu uma travada, tá um pouquinho assim, ó. Mas tá. Vamos chamar a próxima performance enquanto você não volta? Eu tô ansiosa pra ver a próxima performance. Bora! Eu já tô aqui, ó. Então vai, dá play aí na próxima performance. Arrasa aí, bora pra próxima.
Voltamos! Gente, a gente já voltou e, né, Voltamos. sempre com aquele choque, com aquele baque que eu tô, tá passada? Eu tô passada, entendeu? Então, já para começar o nosso outro papo aqui, eu queria saber de você, amiga, que você tá com um novo trabalho, como você citou aí, né, Retina, que tá estourado aí, que a gente viu que tá aí bombando. E como que foi o processo de criação desse, é um EP, é um álbum, né? Isso. É assim, na verdade, deveria ser um EP, mas por conta da duração de algumas faixas, ele fica entre álbum e EP. Mas eu falo álbum, porque é um Então é trabalho um álbum. É um álbum. É um trabalho É. com começo, meio e fim. Tem. Eu trato sobre assuntos do álbum, tem uma parte um e uma parte 2 dentro dessas 7 faixas. E o processo de criação se deu quando eu peguei Covid, no final do ano passado. Eu fiquei de quarentena uma semana, porque, graças a Deus, na época eu estava trabalhando, né, estava conseguindo ter um sustento quando as coisas estouraram, e estava ali trabalhando, então eu fiquei de quarentena uma semana, que foi o tempo que o hotel ficou fechado, depois já voltei a trabalhar. E aí, eu perdi meu emprego, fui demitida por conta do Covid, porque aí, depois de acho que uns 3 meses, não sei se vocês lembram, na época teve um apoio do governo para empresas que foi, tipo, por um tempo e aí depois o hotel quebrou, aí fui demitida, perdi emprego e tudo mais, mas os bares ainda funcionavam muito, tinha muitas pessoas indo aos bares. E aí eu era atendente, já tinha trabalhado como atendente, eu estava quase um ano já nesse job, e aí fui contaminada numa noite aí de bebedeira, né? Porque o bar tinha música ao vivo, as pessoas não usam máscara, então eu precisaria usar um face shield, mas aí se eu usasse um face shield, eu não conseguia ouvir o pedido das pessoas, porque era música ao vivo, era um caos. Então eu acabei sendo exposta, né? E foi horrível. E eu sou muito ligada a cheiro e a gosto. Sou muito ligada, sou muito sensorial mesmo. É, e eu tenho essa hipersensibilidade para sensações de cheiros, de gosto. E aí eu lembro depois de ter trabalhado, eu cheguei em casa, fui jantar e não estava sentindo o gosto das coisas. E aí foi assim no próximo um mês, mais ou menos, foi um mês assim de mastigando texturas, mas sem sabor nenhum, sem gosto, sem nada. E só uma textura mesmo estranha. E aí, aí foi quando eu me liguei mais na questão sonora das coisas, o quanto o sonoro fazia eu sentir coisas, sabe? E inclusive relaxar, porque é, eu sou uma pessoa que faz uso de maconha e quando eu tava fumando, eu não tava sentindo o gosto da maconha, o cheiro da maconha. E aí parecia que a maconha também já não fazia efeito. Então, eu já me sentia, sabe, nervosa, porque eu ficava, gente, nada do que eu faço, sabe, não consigo comer, não consigo fumar. E aí eu não conseguia dormir, porque, né, quem dorme? Sabe? Aí foi um estresse, uma dificuldade muito grande. E aí eu peguei e comecei a produzir o álbum, comecei a correr atrás de desenvolver as faixas e tudo mais. Eu já tinha alguns rascunhos, né, do meu primeiro EP, que vai fazer um ano agora, dia 21. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso, em ser uma coisa mais sensorial, mais uma história mesmo, que eu pudesse arrebatar as pessoas através da minha visão, né? Por isso que o álbum carrega esse nome de Retina, que é algo tão sensível, tão único, tão peculiar, mas é que
o que define o que você vê. É exatamente, tipo, a sua retina é algo tão sensível que você tem que cuidar, mas através dela que você vê o mundo, que você percebe as coisas, que você também se percebe na questão, né, não só visão de olho, mas na questão assim, você tem que ter um pensamento, a sua mente tem que ter uma direção, tem que ter um filtro, né? A retina é esse filtro. Então também a visão das coisas que você pensa, elas são únicas, são pessoais, são questões que só você vai pensar daquele jeito, porque só você pensa como você, só você está nesse lugar que você está. E mesmo que sejamos um coletivo, que sejamos uma comunidade, que sejamos cortes, que sejamos recortes e classes e tudo mais, um pessoal é sempre único. A forma que nós podemos ter a mesma criação, podemos ser irmãs, podemos ser da mesma classe social, podemos ser várias coisas, mas a gente nunca vai ver as questões do mesmo jeito, porque cada um tem um jeito de ver e de pensar, né, as coisas, a respeito das coisas. Então, o álbum trazendo esse conceito. Ai, que E incrível. eu amo que a arte é a única coisa que, tipo, não só nos salva nesses tempos de pandemia, mas é o que a gente pode explorar todos os sentidos que a gente tem, né? E é uma coisa que é muito aquilo que você disse, né? Algo que não só relaxa, mas traz essa sensação de conforto, assim, pro nosso corpo, sabe? Tipo, a gente explorar esses sons, texturas e coisas que a gente consiga sentir de fato, né? E eu sinto muito que nesse momento a arte está salvando muita gente, Total. né? A gente se levou a arte realmente como um refúgio em tudo isso. Sim. E ainda mais porque, né, eu sinto que a Covid, ela pega a gente não só na questão da saúde, mas na saúde mental também. Sim. É, tipo, muito forte. Então, tipo, a gente precisa sempre de alguma coisa para se apoiar, né? Sim. E a gente sabe que o teu trabalho é totalmente dependente. E eu queria saber que como que é e como tá sendo produzir tudo isso, né? Porque a gente sabe que não é fácil, que não estamos falando apenas de dinheiro, né? Mas um gasto físico, um gasto mental, porque a gente sabe que a arte independente é totalmente desvalorizada no nosso país, que também já, né, não tá fácil viver com o Bolsonaro aí matando nosso cu, mas também é uma coisa que a gente vive todo dia, né? Então, como que é você produzir uma arte totalmente independente sua, né? Você totalmente ligado ali nos 10.000% ali do teu trabalho totalmente autoral, né? É uma delícia, é algo que eu não me vejo fazendo outra coisa se não for fazendo arte. É algo mesmo que eu não tenho perspectiva nenhuma de vida se não for fazendo arte. Eu não consigo me ver fazendo outras coisas. Eu posso ser boa em muitas coisas, mas quando se trata de arte, eu sinto que minha vida verdadeiramente faz sentido ali naquele momento. E é a única coisa que consegue fazer eu me perceber de uma forma única, de uma forma que as pessoas na sociedade nunca vão me ver, ou meus amigos nunca vão me ver, ou minha família nunca vai me ver, ou seja lá quem for que eu tenho contato, nunca vai me ver da forma que eu me vejo quando eu estou alinhada com a minha arte, quando eu estou fazendo aquilo que meu coração arde. Então, antes de tudo, essa satisfação pessoal mesmo, de missão de vida mesmo, de me sentir completa e plena em estar ali fazendo o meu trabalho, aquilo que um dia foi uma ideia, aquilo que eu sonhei, ou tentando expressar alguma coisa. Acho que isso é o que é o ponto crucial de produzir meu próprio conteúdo, também porque as coisas ficam fiéis ao jeito que eu quero passar. Então, antes de tudo, é uma autonomia, sabe? É uma rebeldia, porque até mesmo no meio da arte, as pessoas esperam que você tenha produtores bons e tudo mais. E eu tentei trabalhar com produtores bons, mas as minhas ideias sempre eram filtradas, porque as pessoas têm medo da arte parecer amadora. E com a minha arte sempre vista como de baixa qualidade, porque a minha maquiagem não é brilhante, ou porque os meus pincéis não são os mais cortados, ou porque o meu som não é o melhor mixado, mas é o que eu tenho hoje, sabe? Então, também é luta. Então, assim, até agora eu já sei 2 pontos, sabe? É esse prazer, mas também é essa luta, porque só pelo fato de você ser artista independente e produzir coisas independentes, os artistas mainstream não querem isso, eles não querem sua autonomia, eles precisam que você esteja ali por baixo para eles continuar tendo visualizações e a arte deles está sempre ali, mais do mesmo. Então também é uma guerra, né, dentro do próprio mercado da arte.
E, por último, eu acho que é gratificante o apoio das pessoas. Eu acho que esses 3 pontos que eu falei é o que eu tenho focado, porque acho que todo mundo já está cansado de saber o quanto a arte é desvalorizada, mas a gente sabe o porquê, entendeu? E graças ao apoio das pessoas, né, esse ponto 3 que eu citei, as pessoas que estão aqui me assistindo, são minhas amigas, as pessoas que eu tenho amizade virtual, que fazem parte de uma comunidade mesmo. Eu sou muito grato por essas pessoas, porque graças a essas pessoas eu consegui bater metas, eu consegui vender o meu álbum e eu pude fazer compra, sabe, para casa. Ai, gente, desculpa. Ai, sério, isso é muito, é muito foda, porque, né, só a gente sabe Desculpa. o quanto é difícil a Sim. gente tá vivendo no meio dessa pandemia, e o quanto, né, ainda mais por sermos artistas independentes, por sermos pessoas trans, por sermos tudo que a gente já é muito difícil, e é muito foda ver as pessoas Uhum. conseguindo, as pessoas apoiando, é Sim. muito incrível ver isso, sabe? Tipo, ver que a gente consegue se apoiar em alguma coisa, que realmente tem gente que compra a Sim. nossa loucura, né? Sim, e é uma coisa Sim. que é louca a gente pensar quando isso está gerando frutos, né? Porque, tipo, os frutos podem ser empoderar outra pessoa, inspirar outras pessoas, mas quando Sim. o fruto é, tipo, a gente poder comprar uma coisa que a gente sempre sonha, é outra coisa Aham. também, né? E, Sim. e como que é a sua arte hoje em dia? Assim, hoje você vive apenas de arte, ou ainda não? Ou ainda é uma coisa que, tipo, ainda tá nessa resistência de viver apenas disso, ou você faz outra coisa? Então, depois que eu peguei o Covid, gente, eu meio que fui subjugada a trabalhar só com arte. Não que isso seja uma condenação, né? Mas todo mundo sabe que é bem complicado justamente por isso. Quando você é autônomo, digamos assim, né? Já é complicado, porque o autônomo ele não tem ali determinados tipos de apoio, determinados tipos de garantia. E você ser um artista independente significa que você vai produzir por conta própria para ninguém comprar. Então é basicamente isso. Você ser um artista independente é você produzir uma coisa sozinho que ninguém, entre aspas, vai comprar. Mas eu gosto da forma que as coisas tomaram, assim, né? Porque assim que eu perdi o emprego, eu comecei a trabalhar no Retina e trabalhei metas, assim, sabe? Dentro da própria comunidade de música, de artistas independentes, eu expus a minha situação, falei que eu tinha perdido meu emprego e que eu estou vivendo de arte. E está sendo difícil, mas graças a Deus eu estou me virando. Eu tenho um parceiro, gente, que é o Tavares, né, famoso Tavares MC, que a gente tem se relacionado e a gente tem dividido a nossa sobrevivência, dividido o nosso teto. E nós estamos nessa situação de estar tá vendendo a arte mesmo. Ele está com uma rifa de brincos que ele ganhou numa batalha de rap, né, uma batalha de rima online, que tá acontecendo agora tudo online, né? E eu com Retina, eu pude alcançar pessoas de fora do país que poderiam comprar em dólar e compraram o álbum por US$ 2, recebi doações de pessoas também pelo Pix e tudo mais. Então, é assim que eu tenho vivido, sabe? É vendendo meu álbum, participando de eventos como esse, recebendo doações de pessoas, recebendo incentivo. Gente, teve uma pessoa que acompanhou meu trabalho que me deu um equipamento para gravar, sabe? Um estabilizador. E, tipo, isso é tudo, sabe? Às vezes a pessoa não pode ali te dar um estabilizador, mas ela, sei lá, faz um pix de R$ 5, tá ligado? Isso já vai dar uma saúde a mais, uma sobrevida, entendeu? Então, também incentivar as pessoas a prestarem atenção nisso, porque sim, eu sou artista independente, eu estou sobrevivendo de arte, estou recebendo a ajuda das pessoas, mas quanto mais ajuda a gente tiver, mais rápido, sabe, eu consigo me estabilizar e também lançar outras pessoas, sabe? Artista independente é isso também. Quando você lança um artista, quando você conhece um artista, você não está conhecendo só ele, você está conhecendo todas as amizades, tudo que está ali entrelaçado, todos os processos criativos. Por exemplo, eu faço parte agora de um coletivo que se chama, em inglês, House of Captivity, que significa basicamente a house do cativeiro. E nós do cativeiro somos muitos artistas, a maioria LGBT, não binários e tudo mais, e a gente tem se ajudado enquanto artista independente e os streams e tudo. Então, isso
também vale a pena, sabe? Incentivar as pessoas que estão aqui. Se você vê um artista independente, gente, não é porque ele não tem muitas visualizações que o trabalho dele não é bom, que o trabalho dele não merece ser ouvido, que você não deve pegar uma pessoa dessa e pagar ela para ir para o seu evento, que seja R$ 20, mas dar um incentivo com palavras, com ações também. Não é só deixar o like, comentar e tal, porque agora parece que ser artista se resumiu a isso, você deixar um like, um comentário e compartilhar. Mas é mais do que isso, é você ouvir de fato a mensagem, é você prestar atenção no que está sendo dito e como aquilo foi produzido, como aquilo foi colocado. E se você tiver R$ 2 no seu Pix, você dá esses R$ 2 para essa pessoa. Porque com aqueles R$ 2 ela pode, sei lá, juntar, comprar um equipamento melhor, e aí da próxima vez mais pessoas vão ouvir o discurso, e aí mais pessoas vão comprar, e aí mais pessoas vão ter mais representatividade, e aí os artistas que estão envolvidos vão crescendo junto, porque as visualizações vão crescendo de forma orgânica. Então, eu estou sobrevivendo assim, de forma orgânica, e quero incentivar as pessoas a serem orgânicas de verdade, prestar atenção nos artistas, nas mensagens, e buscar coisas boas para se segurar, assim, de fato, sabe? Quando você tá ali na dificuldade financeira, sabe? Você só tem um fubá e uma cebola na geladeira, um copo de água. É difícil pensar nisso, sabe? O que eu tô falando agora. Mas você pode organizar uma rifa, você pode fazer um desenho e rifar ele, você pode fazer um quadro de um valor simbólico. Tem como, você pode, sei lá, produzir um beat e pedir R$ 50, ou, sabe, tem formas da gente conseguir se ajudar, entendeu? Eu tenho feito isso, eu tenho ajudado os meus artistas, outros artistas têm me ajudado, e estamos crescendo e estamos sobrevivendo. Sim, Beijo pro João. Total. Obrigada, e essa rede é muito importante, né? Tipo, não só a gente fornecer esse apoio, mas também ter essa troca de um me ajudar o outro e a gente fortalecer essa rede. E que a gente realmente faça esse trabalho também de conseguir divulgar, ou de, se você tem dinheiro, de conseguir pagar esses artistas, né? Sim. Eu acho que a gente, real, como você falou, a gente tá nessa de, curte, compartilha, mas a gente não vive de like, né? Like não coloca arroz e feijão na mesa. E eu acho que ainda mais nesse momento que a gente está no mês do orgulho LGBT, né? Que o chove povo, muita coisa, né? ama usar a gente para essas coisas de graça. E não, sabe? Não, a gente precisa, a gente vive disso. E é assim que a gente se sustenta, né? Sim, é sobre a nossa dignidade também, né? A gente tem um valor, a gente merece receber o valor que a gente impôs ali, sabe? Porque o nosso trabalho não é apenas um like. O like é importante, compartilhar é importante? Sim. Você tem que compartilhar? Também, com certeza. Mas a gente precisa viver. A gente precisa comer, fazer outras coisas, ajudar outras pessoas também, né? Porque a nossa rede é enorme, então não é só sobre a gente, né? Sobre o nosso trabalho fortalece muita gente também. Então, uma coisa comprem a rifa do João. Comprem, gente, pelo amor de Deus. Divulguem, comprem, doem. A gente tem que fazer o que a gente puder. Se você tiver R$ 5 na tua conta, divide R$2,50 para você, R$2,50 para doar. Exatamente. Porque aí a gente consegue manter as coisas. A gente sabe que não tá fácil, mas a gente sabe que quem é que passa fome, quem é que tá passando mais dificuldade, né? Porque a gente tá vendo aí muita gente falando que tá passando dificuldade financeira, mas as coisas na favela estão bem pior do que era antes. Então a gente precisa dar um olhar muito mais carinhoso para algumas pessoas, né? Total. Inclusive, um beijo, amigo João. Exatamente. Tavares, gente. A gente te ama. E também aquele trampo que a gente estava divulgando esses dias nas redes, que vocês também estavam envolvidos, né? Sobre o Arte Contra a Fome também, gente. Quem puder fazer uma doação também pro Arte Contra a Fome, ainda não acabou, tá? Eu consegui fechar alguns ensaios, algumas pessoas já fizeram, então vocês também que estão assistindo, pega aí seus 6 quilos de alimento não perecíveis e, tirar fotinho. Teve uma menina que falou que queria tirar fotos junto e tal, mas como eu já tive Covid, gente, então eu tô me resguardando. Mas aí, se for o caso, você faz a doação, e aí depois de setembro, outubro, né, já podemos ver ali uma pontinha de esperança, a gente marca o nosso ensaio junto, tá bom? Total. E é uma coisa que a gente tem campanhas como Arte Contra a Fome, que é super incrível, potente e necessário, mas a fome não acaba só nesse momento aqui que a gente está fazendo uma ação,
né? Que quando esse Uhum. projeto se encerre, que você continue com essa sua consciência de ajudar outras pessoas em Sim, doações, total. ajudando outras ações também de outros Exatamente. E projetos, né? os alimentos do Arte Contra a Fome também vão ser doados para o Transceda, Sim. e a gente vai destinar todos esses alimentos para o pessoal que já recebe as nossas bolsas e kit de higiene do nosso projeto Maria Bonita, né, que aconteceu no final do ano passado e está acontecendo aí a segunda edição. Então, vamos ajudar, vamos contribuir. Inclusive, se você tiver uma maquiagem, uma coisa assim, um kit de higiene, entendeu? Quiser doar também para a gente distribuir para mulheres, para pessoas trans, LGBTQIAP+, em situação de vulnerabilidade, chama a gente no Instagram que a gente faz o corre. E é aquilo, né? Não deixe de compartilhar. A gente acabou de criticar o like, mas a gente tá pedindo também o like, né? Para você compartilhar também, que é super importante. E vamos fortalecer cada vez mais, não só a nossa rede, mas esses projetos que estão salvando muita gente nesses meios pandêmicos aí. E falando em pandemia, você já falou sobre a sua situação perante a Covid, nessa situação super, super delicada, né, amiga? Mas como que tá sendo a sua rotina em meio à sua rotina, que rima com retina, a louca, mas como que tá sendo o seu dia a dia nesse caos todo, assim? É, no começo depois que eu peguei o Covid, né? Depois que eu peguei o Covid, perdi o emprego e tudo mais. No começo foi um pouco bom, porque eu tava me sentindo muito exausta, porque eu tava fazendo esse trampo, eu tava trabalhando no hotel, tava trabalhando no bar, tava trabalhando, juntando dinheiro, porque eu tinha algumas metas pessoais. Mas aí, como todo mundo, acredito, né, gente, a pandemia veio e brecou várias coisas, e o dinheiro acabou tendo que ser usado para, de fato, sobreviver. Mas a minha rotina, basicamente, é acordar bem cedinho, 6 horas da tarde, e tomar uma xícara de café, não, brincadeira. Eu geralmente gosto de fazer arte todos os dias, eu faço um pouquinho, eu tenho uma agenda certinho do Google, onde eu coloco minhas produções lá certinho, porque eu estou trabalhando com vários artistas, estou aí na correria, produzindo também o Retina Remi, que tá aí para sair, estamos vendo algumas coisas aí, com vários artistas, vai ser praticamente uma mixtape enorme e deliciosa. Vou servir muitos conceitos, muitas delícias para todos. E então eu tenho a minha agendinha certinho, né? Minha agendinha também de eventos como hoje. Eu também tenho o servidor do Discord e o pessoal do Twitter, que de vez em quando a gente se reúne, faz uma festa online, faz uma dancinha, toca um set, joga um Gartic sem fio. Então a minha rotina tem basicamente sido a produção mesmo, artística, e estar me conectando com as pessoas que eu amo, as pessoas que me apoiam, as pessoas que a gente está junto online, aí se ajudando, saber se a pessoa está bem, e conversando, né, gente? E trabalhando aí, juntando dinheiro, fazendo rifa, fazendo bico, vendendo CD, vendo meios de produção, meios de divulgação. E eu estou morando com o João, né, como eu citei anteriormente. A gente está morando aqui no My Texas e a gente está dividindo ao 21 e 21, gente. Tem alguém pensando na gente. A gente está dividindo nossa sobrevivência, nossos dinheiros, nossas comidas. E estamos aí também, né, na luta. E a gente se ajuda bastante, sabe? Eu estou ajudando o João a produzir música também, a produzir clipe. E aí a gente também está envolvido em alguns outros projetos, né? Inclusive, domingo agora vai ter uma gravação aí de um projeto que está para vir, graças a Deus, da Lei Aldir Blanc. Não sei porque sempre eu penso em Rouanet, gente. A gente zoou tantos anos da Lei Rouanet, da Pablo Vittar. Toda vez que eu falo Lei, aí eu penso em Rouanet. Aí eu não, é Aldir Blanc. Então, e vem aí, Lei Paulo Gustavo. Ai, meu Deus! Gustavo. Vem aí, Paulo Gustavo. Por Deus, pior que vai vir mesmo, gente. Eu posso sentir também. Ai, amiga, é isso. A gente já tá batendo o nosso horário também, né? Então, né? A gente quer muito, muito agradecer por você estar aqui, por tudo, de verdade, assim, divulga, agora é a hora de divulgar seu trabalho, divulgar suas redes sociais, Twitter, Instagram, tudo que tu tiver, divulga, é agora. É agora, gente, prestem atenção. As minhas redes é Criatura, Kryartura,
ARTURA. Foi, amiga do Fluindo Libras? Foi? Tudo certinho? Então, Criatura em todas as redes, tá bom, pessoal? Eu tenho artes visuais, eu tenho artes sonoras, tenho os canais também de comunicação para apoio, para rede de apoio de comunidade mesmo. Então, se você é LGBT, me chama lá no Twitter, no Instagram, pede o link do Discord. Em todas as redes tem o meu álbum Retina, que é esse projeto bombástico. Estamos aí com 3.600 streams, graças a Deus. Isso já é $1. Mas também tem o meu álbum no Bandcamp, onde você pode comprar o álbum por $2 ou mais. Também tem a opção de Pix, de doação. E também me indicar nos lugares que você acha que a minha arte combina, que seria interessante uma parceria. Eu aceito permuta, aceito doação, aceito trabalho pago também, né, gente, que é sempre muito bom. Mas também eu estou sempre engajada em causas também, né? Se vocês precisarem de algum apoio, de alguma vaquinha, de alguma coisa, eu tenho uma visibilidade legal nas redes. Então, como eu tenho essa rede de apoio, eu sempre estou lá levando as vaquinhas, levando as campanhas, e o pessoal se ajuda. Então, se vocês também precisarem de mim para alguma coisa, podem contar comigo para conversar, para ajudar a produzir. Estou 100% aberta. Além de ser artista independente, eu sou uma pessoa muito legal, tá, gente? Eu adoro fazer amizades, e nem tudo é o stream. A gente também pode conversar, pode trocar umas ideias. Se vocês tiverem ideias de eventos que vocês querem organizar, estou 100% aberta, amo me conectar com as pessoas. Eu acho que isso, para mim, é o mais importante. E tô aqui, gente. Criatura para vocês. Para todos. Ai, isso, amiga, né? muito obrigado. Sinta também o canal do Transceda, é um canal aberto. Se precisar de alguma coisa, é só mandar lá. Como todo mundo que está assistindo, a gente está aqui, a gente realmente quer fazer essa rede, né, de apoio, de ajuda, de estar ali segurando. Eu espero de verdade que tudo dê certo para você, para o João, para todo mundo, que a gente consiga tomar essa vacina em setembro e ser muito feliz nas aglomerações, entendeu? E o bonde do jacaré, entendeu? Ó. Já tomei vacina, eu já tô virando jacaré, mas quero que todos tomem também. E a gente queria muito agradecer mais uma vez a sua presença aqui, agradecer o pessoal do Fluindo Libras que tá aí também trabalhando muito pra gente. Muito obrigado a todos aí. E você que assistiu a gente até aqui, esse bate-papo incrível, nessa noite de sexta-feira, desse mês de julho maravilhoso. Junho, errei o mês, mas é isso, acontece. Que tá tendo várias coisas e várias atrações incríveis aqui no Selvageria. Exatamente. Não vamos esquecer que ainda não acabou hoje, não é o último dia, entendeu? Não é o último dia? Como assim? Não é o último dia. Vai ter mais, Não então? Vai ter mais. Eu tô passando. Dia 24 temos outro encontro, não é mesmo? Nesse mesmo local, entendeu? Vai ter Criatura também, vai ter Catumirim, vai ter tudo para vocês. Gente, então o que eu vou fazer? Eu vou lá seguir as redes sociais do Web Selvageria. Exatamente. Para poder conferir tudo, então. Fiquem ligados nas redes sociais, todas as informações estão lá no link da bio do Instagram, então vão lá, compartilhem com as pessoas também, que é muito importante que a gente consiga engajar esses projetos, né, porque é assim que a gente está vivendo, ganhando o nosso pão de cada dia. Eu queria muito falar para vocês também seguirem o Transceda, @Transceda_, a gente está lá postando conteúdo, vivendo disso também, entendeu? Estamos fazendo a arrecadação do nosso projeto Maria Bonita, a gente recebe kit de higiene, beleza. Se você não puder doar o kit inteiro, você pode doar só um sabonete, só um shampoo, um álcool em gel, uma coisinha assim básica, entendeu? Chama a gente que a gente vai retirar até você. A gente é iFood, a gente é Uber, a gente é gente tudo. vai e a gente faz tudo como sempre, né? E vamos reforçar aqui, enaltecer, divulgar, consumam artistas independentes. Vamos divulgar o seu amiguinho, vamos ajudar no que a gente puder, entendeu? E é sobre isso, vamos se fortalecer cada vez mais. Boa noite, se cuidem, por Obrigado favor. todo mundo que ficou aqui até agora, entendeu? Sim. Todo mundo que viu, todo mundo que comentou. Muito, muito obrigado mesmo. Obrigado, Selvageria, por esse espaço incrível Muito de troca. obrigada. E até a próxima.